Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eram pouco mais de 10 horas da manhã em Chicago. O sol de inverno lutava para aquecer as ruas geladas. O Sr. Samuel Johnson, um homem negro de 72 anos, bem vestido com seu casaco cinza e cachecol perfeitamente amarrado, empurrou a porta de um grande banco no centro da cidade. Suas mãos tremiam levemente, não de frio, mas de expectativa. Hoje ele estava ali para reivindicar formalmente uma propriedade que pertencia à sua família há gerações. Lá dentro, o amplo salão estava repleto de clientes apressados e do tilintar dos teclados. Samuel aproximou-se do balcão principal e apresentou seus documentos com um sorriso educado, porém firme. Olá, meu nome é Samuel Johnson. Estou aqui para finalizar a transferência da propriedade da família para o nome da minha família, disse ele calmamente. A jovem funcionária atrás do balcão, Lisa, olhou para ele e o encarou por um momento, visivelmente desconfortável. Então chamou a gerente, a senhora Caroline Whitman, uma mulher branca na casa dos 50, conhecida por sua arrogância e impaciência com clientes difíceis. Quando Samuel explicou a situação à senhora Whitman, ela franziu a testa e tomou os documentos de suas mãos com um olhar de desdém. Senhor, eu acho que houve um engano. Não podemos permitir que o senhor acesse esta transação neste momento. Vou ter que pedir que o senhor se retire do banco, disse ela, com a voz gélida e condescendente. Samuel manteve a cortesia, tentando argumentar com ela. Mas a diretora, sem saber quem ele era, fez um gesto em direção à segurança. 2 policiais se aproximaram. Por favor, eu não entendo, murmurou Samuel, corando. Mas antes que pudesse terminar a frase, os policiais o agarraram pelos braços e o conduziram para a saída. O salão inteiro ficou paralisado. Os clientes o encaravam, alguns chocados, outros desviando o olhar. Humilhado, Samuel tropeçou na soleira gelada antes de quase ser expulso. Seus papéis caíram no chão, pisoteados acidentalmente por transeuntes indiferentes. Lá fora, o vento cortante queimava seu rosto. Samuel estava sentado na calçada, com o coração pesado e o orgulho despedaçado. Todos os transeuntes pareciam ignorá-lo, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um peso insuportável. O mundo o via não como um homem, mas como um obstáculo. Um intruso. Alguém a ser humilhado pelo simples prazer de se sentir superior. E no entanto, lá no fundo, uma chama ardia. Samuel sabia que não se deixaria derrotar. Aquela humilhação era apenas o começo, e ele jurou em silêncio que aqueles que o haviam menosprezado um dia pagariam por sua arrogância. O velho levantou-se lentamente, apertando os documentos danificados contra o peito, pronto para transformar sua vergonha em justiça. A noite caía sobre Chicago, e as luzes dos prédios iluminavam as ruas geladas. Em seu pequeno apartamento no bairro, Samuel Johnson sentou-se lentamente em sua velha poltrona, ainda abalado pela humilhação que sofrerá no banco. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava seus documentos amassados. Ao seu lado, seu neto de 24 anos, Marcus Johnson, estudante de direito na Universidade de Chicago, observava o avô com raiva silenciosa. Marcus conhecia a dignidade de Samuel, um homem respeitado em sua vizinhança, sempre prestativo, jamais briguento. E no entanto, naquele dia, ele havia sido reduzido a objeto de ridículo diante de estranhos. Vovô, isso é injusto. Marcus cerrou os punhos. Eles não poderiam fazer isso com você. Samuel suspirou, olhando para baixo. Marcus, nunca fui de procurar confrontos. Mas o que eu vivi hoje não é apenas uma ofensa a mim. É por todos aqueles que foram ignorados, menosprezados, tratados como intrusos em seu próprio país. Marcus assentiu com a cabeça, determinado. Então agiremos. Mostraremos a eles que não podem humilhar um homem como você impunemente. O jovem passou a noite examinando os documentos, cada linha revelando a verdade que o banco tentará esconder. A propriedade pertencia legitimamente a Samuel, os títulos estavam em ordem, os impostos pagos e não havia nenhum documento que contestasse a situação. O banco simplesmente quisera intimidar um idoso negro para evitar o pagamento de uma grande quantia. Está tudo muito claro, disse Marcus. Eles tentaram fazer você parecer um intruso, mas estavam enganados. O plano começou a tomar forma. Samuel, que até então havia sido um homem paciente e reservado, sentiu a raiva se transformar em determinação. Então, o que vamos fazer? Perguntou ele, com voz firme. Marcus deu um leve sorriso. Vamos responsabilizá-los. Começaremos com uma denúncia de discriminação e depois alertaremos um jornalista. Essa história virá a público.
Eles se arrependerão do dia em que pensaram que um idoso poderia ser ignorado. Samuel se levantou com as costas eretas e os olhos brilhando com uma nova luz. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas não recuou. Vingança não era o objetivo, justiça sim. E desta vez ele não seria humilhado sem lutar. Naquela noite, os Johnsons não dormiram. Entre documentos, telefonemas para advogados e cartas para a imprensa, a casa ressoava com estratégia, coragem e uma promessa silenciosa. Aqueles que haviam humilhado Samuel logo entenderiam que subestimar um homem negro respeitável poderia ter um preço muito alto. Os dias seguintes foram intensos. Samuel e Marcos dedicaram-se inteiramente a preparar a batalha contra o banco. Cada documento, cada recibo, cada prova era importante. Marcos sentou-se ao computador e começou a escrever uma cronologia precisa dos acontecimentos, detalhando a humilhação pública que Samuel havia sofrido. Vovô, disse Marcos com os olhos brilhando de determinação, vamos fazer esse banco entender que não se pode humilhar alguém impunemente. Samuel assentiu com a cabeça, a raiva ainda à flor da pele, mas atenuada pela sabedoria. Temos que atingi-los onde dói mais, na reputação deles. Eles entraram em contato com Helena Roberts, uma jornalista freelancer conhecida por suas investigações sobre discriminação e injustiça em Chicago. Helena ficou imediatamente cativada pela história. Ela pediu para se encontrar com Samuel e Marcos em seu apartamento. Quando Samuel entrou na sala de estar, Helena ficou impressionada com sua dignidade silenciosa. Não imaginava que alguém pudesse ser tratado assim em 2026, murmurou ela, apertando a mão de Samuel. Marcos explicou tudo em detalhes, o despejo injusto, a documentação legítima do imóvel e como o banco tentou humilhá-lo publicamente. Helena anotou tudo com avidez, prometendo publicar a matéria assim que possível. Entretanto, Marcos apresentou uma queixa formal por discriminação e humilhação pública em um tribunal de Chicago. Ele sabia que o banco não poderia ignorar essa ação e que a imprensa intensificaria a pressão. A notícia se espalhou rapidamente nas redes sociais. As hashtags #Justiça para Samuel e #Humilhação Bancária circularam, compartilhadas por centenas de pessoas indignadas. Cada mensagem, cada comentário de apoio aumentava a tensão em torno do banco. No banco, a senhora Caroline Whitman começou a sentir o pânico tomar conta. Seu telefone tocava incessantemente enquanto a mídia a questionava sobre o incidente. Os clientes estavam cada vez mais insatisfeitos e a reputação do banco estava desmoronando publicamente. Certa manhã, ao entrar em seu escritório, Whitman esfregou a testa, vendo as menções nas redes sociais e os artigos online. Raiva e medo se misturavam em seus olhos. Ela acreditara que um homem idoso poderia ser ignorado e humilhado impunemente, estava redondamente enganada. Enquanto isso, Samuel e Marcos continuavam se preparando para a próxima etapa, a audiência no tribunal. Pela primeira vez em muito tempo, Samuel sentiu o coração cheio de esperança e força. A humilhação havia ficado para trás, e cada ação que tomavam os aproximava da justiça. Marcos colocou a mão no ombro do avô. Vovô, em breve, serão eles que terão vergonha. Samuel deu um leve sorriso, uma mistura de orgulho e determinação. Sim, em breve eles entenderão que subestimar um homem digno de respeito pode lhes custar caro. A luta tinha acabado de começar, mas os ventos da justiça já sopravam pelas ruas de Chicago. Na manhã do julgamento, a neve caía suavemente sobre Chicago, cobrindo as ruas com um manto branco e sereno. Um contraste gritante com a turbulência que assolava o coração de Samuel Johnson. No tribunal do centro da cidade, a tensão era palpável. Samuel, elegantemente vestido, entrou ao lado de seu neto Marcos. Ele sentia cada olhar, cada sussurro dos espectadores, e ainda assim, sua dignidade permanecia intacta. Do outro lado, o banco era representado por um advogado arrogante e autoconfiante. A senhora Caroline Whitman, a diretora que havia ordenado o despejo, estava presente, sentada na primeira fila, visivelmente nervosa apesar de sua máscara de frieza. Ela sabia que o caso havia atraído uma atenção inesperada da mídia e que sua reputação estava em jogo. O juiz, um homem imparcial, mas firme, bateu o martelo para restabelecer a ordem. Samuel foi convidado a depor. Ele se levantou, e cada passo ecoou no silêncio do tribunal. Senhor Johnson, começou o advogado do banco, com um sorriso condescendente, pode explicar por que alega ter sido humilhado em nossa instituição? Samuel ergueu os olhos, com as mãos tremendo levemente, mas a voz firme. Vim reaver a propriedade da minha família, com todos os documentos em ordem. Em vez de ser tratado com respeito, fui expulso na frente de todos os clientes, arrastado para fora do banco e meus documentos foram pisoteados.
Um murmúrio percorreu a sala. A plateia ficou chocada com a dignidade serena com que Samuel relatou o incidente. Marcos interveio para apresentar os documentos que comprovavam a propriedade e a ilegalidade do despejo. O advogado do banco tentou minimizar a situação, argumentando que Samuel havia interpretado mal os procedimentos. Mas todas as provas apresentadas por Marcos e os depoimentos dos clientes presentes naquele dia demonstraram o contrário. O banco agiu por meio de intimidação, motivado por preconceito e arrogância. Helena Roberts, a jornalista, também havia sido convidada como testemunha. Ela descreveu a reação do público, o frenesi nas redes sociais e como a humilhação afetou não só Samuel, mas também sua família e a comunidade. Os jornalistas presentes anotavam tudo freneticamente, conscientes de que aquele caso havia se tornado um símbolo de justiça diante da discriminação. No final da manhã, o juiz se levantou para conceder um breve recesso antes de proferir o veredicto. A senhora Whitman, geralmente tão segura de si, estava pálida com as mãos trêmulas. Ela agora compreendia a magnitude de seu erro. Cada momento de humilhação que infligira a Samuel voltava para assombrá-la. Samuel sentou-se calmamente respirando fundo. Ele sentia que a vitória não era apenas para ele, mas para todos aqueles que haviam sido tratados como insignificantes pela arrogância ou pelo racismo. Um silêncio pesado pairou sobre o tribunal quando o juiz anunciou: "Retomaremos em 1 hora para a decisão final." Samuel trocou um olhar com Marcos, uma mistura de coragem e esperança em seus olhos. A tempestade ainda não havia passado, mas a verdade já começava a prevalecer. Chegou a hora fatídica. O tribunal estava em silêncio, todos prendendo a respiração. Samuel Johnson e seu neto Marcos estavam prontos. Todos os olhares estavam voltados para o juiz, que falou com seriedade. Após examinar todos os documentos, ouvir os depoimentos e considerar a conduta do banco, este tribunal decide a favor do Sr. Samuel Johnson. O banco deve devolver imediatamente a propriedade e pagar indenização por humilhação, discriminação e danos morais. Um murmúrio percorreu a sala. Samuel sentiu os ombros relaxarem. Depois de anos de humilhação e lutas silenciosas, a justiça finalmente havia sido feita. A diretora, Caroline Whitman, estava vermelha de vergonha. Até então mantivera a postura ereta, mas suas mãos tremiam e sua arrogância havia se desfeito. Todos os seus esforços para minimizar o incidente agora eram inúteis. Seu telefone vibrava incessantemente com notificações da mídia, e ela percebeu, com amarga tristeza, que sua reputação acabará de sofrer um golpe irreparável. Lá fora, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Jornalistas aguardavam ansiosamente os Johnsons, e as redes sociais explodiram em mensagens de apoio. Centenas de pessoas elogiaram a dignidade e a coragem de Samuel. Samuel sorriu, uma mistura de alívio e orgulho. "Marcos, olha só isso." Marcos pegou em sua mão, comovido. "Vovô, você mostrou a todos que ninguém pode humilhar um homem digno de respeito." O velho respondeu com uma piscadela: "A verdadeira vitória não é dinheiro ou bens materiais, é restaurar a dignidade." Alguns dias depois, a senhora Whitman divulgou uma declaração pública. Ela pediu desculpas por seu comportamento e pela humilhação que infligiu a Samuel. Mas por trás de seu pedido de desculpas havia uma lição clara: subestimar alguém por causa da cor de sua pele ou de sua idade pode ter consequências devastadoras. Samuel recebeu as chaves da propriedade e pela primeira vez em muito tempo, entrou em sua casa com o coração leve. Cada cômodo parecia sussurrar para ele: dignidade e coragem sempre triunfam. Marcos colocou a mão no ombro do avô. "Vovô, você provou que paciência e coragem podem reverter a injustiça." Samuel sorriu, olhando para as fotos da família penduradas na parede. "E lembre-se, Marcos, nunca acaba enquanto acreditarmos na justiça. Hoje nós vencemos. Amanhã, devemos continuar lutando por aqueles que ainda não têm voz." Ao pôr do sol em Chicago, Samuel e Marcos saíram de casa de mãos dadas, caminhando rumo a um futuro onde a humilhação se transformará em triunfo. O banco aprenderá da maneira mais difícil que a dignidade não é negociável e que a justiça sempre prevalece, mesmo onde a injustiça parece mais profunda.